Olá, chegamos ao 22º domingo do tempo comum e neste dia o Senhor vem até nós com a sua palavra, nos ensinando a viver a vida em plenitude. Com a palavra de Deus ouvida nesse domingo, nós somos interpelados por duas personagens da Bíblia que nos ensinam muito a assumir a nossa humanidade diante de Deus. O profeta Jeremias se apresenta como um homem dividido, que sente, por um lado, a razão, que lhe mostra dos riscos de seguir a sua vocação, de seguir o chamado de Deus, e todas as implicâncias que tem, todos os sofrimentos, e como ele vai sendo perseguido, se tornando uma pessoa até de má fama, por causa daquilo que ele fala em nome de Deus. Ele pensa de, por causa disso, se afastar, mas o seu coração diz o contrário. Enquanto ele pensa de distanciar-se de Deus, o seu coração lhe diz que Deus está dentro dele. E aí ele faz esta quinta confissão que o capítulo 20 do seu livro nos mostra. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e venceste. Assim somos todos nós. Deus está frequentemente nos interpelando. Deus está, a partir de dentro de nós, do nosso coração, nos chamando para corresponder ao seu amor no meio do mundo. Como é que nós estamos correspondendo ao amor de Deus? De que modo nós estamos unificando a nossa vida, assumindo as contradições que a nossa razão nos faz ver, mas unindo o nosso coração que está conectado a Deus e que sente a vida de Deus dentro de nós? De que maneira nós nos integramos como pessoas humanas para assumir o chamado de Deus? Jesus está junto com os discípulos e para eles ele faz a predição da sua morte. Ele diz que o Messias de Deus, o enviado de Deus, vai sofrer. Eles rumam para Jerusalém. Mas Pedro, aquele Pedro que tinha professado a fé no Messias como Filho de Deus, e que sobre esta fé teve a promessa de Deus da edificação da sua igreja, este mesmo Pedro é quem diz para Jesus que ele não poderia estar falando aquilo. Tenta dissuadi-lo da sua própria missão. Mas é o Mestre que lhe ensina: vai-te para longe de mim, Satanás. Põe-se atrás de mim. Tu és o discípulo, não eu. Tu deves me seguir, não eu devo te seguir. A palavra Satanás na Bíblia significa empecilho, é impedimento, obstáculo. Tudo aquilo que se põe no caminho de quem quer seguir a Deus, tudo aquilo que atrapalha o caminho da vida, impedindo a pessoa de caminhar na direção de Deus, é Satã. É Satanás. Este empecilho que se torna Pedro, que Jesus diz, vai para trás de mim. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós vivemos o esforço de assumir a nossa vocação cotidiana, mas não poucas vezes estamos internamente divididos como Jeremias e precisamos reconhecer que o amor de Deus é sedutor, é mais forte do que tudo em nós. Ele está por dentro nos queimando como um fogo interno e nos impede de desistir, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as contradições da vida. Não poucas vezes nós temos que dizer ao Senhor na nossa oração: Senhor, tu me seduziste, foste mais forte do que eu e venceste. É uma luta desigual. Eu me entrego a ti e deixo que tu conduzas a minha vida. E não poucas vezes, como Pedro, nós queremos ser aqueles que dão a direção para Deus e dizer para Deus o que ele deve fazer.
e querer que o Messias, o enviado de Deus, Jesus, esteja ao nosso dispor. Mas o plano é de Deus e nós precisamos encontrar no plano de Deus o lugar do plano da nossa vida. E é o próprio Jesus que diz, dizendo a Pedro para ir para trás dele, dizendo a nós para nos colocar no nosso lugar, como disse a Pedro, para que sejamos discípulos, diz, é preciso que a cada dia, quem deseja seguir ao Senhor, não fuja da vida, não renuncie a viver a vida, mas renuncie a si mesmo, isto é, renuncie a querer ser o centro, renuncie a querer ser a evidência, renuncie a querer ter o elogio, a querer ter o destaque. Assuma a cruz, assuma os desafios da vida e, como mestre, carregue a própria cruz na esperança da vida que vence todas as adversidades, as doenças e a morte. A vida de Deus, a vida daquele que nos chama, nos seduz e nos dá força nesta terra a testemunhar sua palavra.